paz, irmãos e irmãs. Amém. Uma alegria estar aqui, ver a congregação do 9 de julho, que para mim está linda, traz muitas boas congregações. Estava me lembrando, passei aquele período de 5 anos com vocês aqui pregando, faz 30 anos. Alguns aqui nem nasceram, desculpa, mas nem tinha nascido, estava no projeto. Mas é um tempo maravilhoso, dá uma noção de eternidade, que as coisas boas continuam, não desaparecem na memória. Na verdade, a memória melhora aqueles momentos e cada lembrança traz toda a alegria do passado e projeta mais alegria do futuro. Muito obrigado por esse convite. Eu estava começando esse ano, infelizmente, no primeiro dia do ano, eu estava no funeral do filho do nosso irmão Walter Lapo, o Alexandre. Faleceu, hoje do coração, jovem, mas faleceu com um meio fulminante. Então, estive lá. Depois vocês participaram aqui do funeral do irmão Guilherme Metossul, recentemente, que já vinha lutando com a enfermidade. Minha mãe faleceu nesse mês passado. E meus irmãos do meu irmão, que estão aqui hoje também com a gente, mas faleceu ainda uma pessoa muito querida, de muitos antigos aqui, a esposa do nosso irmão Leandro, filhos. Quando esses falecimentos vieram, desde a primeira vez que fui ao funeral, eu fiquei pensando naquele texto de Salmo, capítulo 90, verso 12: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E esse modo de contar os dias, a gente pensa justamente nesses momentos limítrofes, nesse momento onde a gente encontra a morte na face daquele com quem convivemos com vida até há pouco tempo, amigos, parentes, no meu caso, mãe. E essa reflexão me fez voltar de novo para a Escritura. A boa fama é melhor do que o bom perfume, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, pois é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. É melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Eu estava trazendo esses textos todos e pensando, como é que eu posso aprender alguma coisa desses momentos? Porque é muito triste, é muito difícil. Vem expectativas não realizadas, às vezes vem culpas, vem medos, e a gente sabe que um dia vai ser a minha vez. Um dia eu vou estar ali, não é? Você vai estar, desculpe, mas era uma boa notícia esse domingo, mas desculpe, é isso. Se Cristo não voltar antes, nós queremos que Ele venha, não é nada. Mas se não vier, chega a nossa vez, chega a vez dos nossos queridos, nossas queridas. Como é que eu posso melhor ir à casa onde há luto? Então eu decidi, eu vou, mas vou com Jesus. Essa visita que nós vamos fazer à casa do Jairo, em Marcos capítulo 5, conforme nosso irmão nos leu agora, é uma visita à casa do luto, mas com Jesus, porque a morte tem um maior poder pedagógico do que a vida quando experimentada com Jesus. A morte ela tem condições de nos dar um choque de realidade e colocar as coisas em ordem e apagar as ilusões e apagar vamos dizer, a nossa natural insensatez
e faz com que nós enxerguemos as coisas que realmente precisamos. Naquele primeiro funeral do ano, quando eu estive lá, vendo a família lá, os irmãos do metrô, e alguns de vocês estavam lá, eu pude ver o que realmente era importante. E aí, indo com Jesus aqui na casa do Jairo, eu vi essa situação. Ir à casa do luto com Jesus, para ter sabedoria. Essa tristeza do rosto faz bem ao coração. É para os vivos aplicarem ao coração as coisas que vêm na casa do mundo. É isso que nós vamos fazer. A história é conhecida. Jesus estava lá, Jesus foi. Quando ele estava caminhando, aquela mulher com a hemorragia, ele interrompeu, atrapalhou. Tem gente, sempre gente, alguém atrapalhando a sua vida. Jairo também. Alguém atrapalhando a vida do Jairo. Jesus atendeu aquela senhora, conversou com ela, ficou sabendo da história dela depois que aquilo aconteceu. Aí chegou a notícia. Jairo pode dispensar o mestre. A menina morreu. Não incomoda mais o mestre. Não dá mais para curar. Morreu. E Jesus olha para o Jairo e diz: não tenha medo. Somente confie. Só confie. Jairo foi, eu não sei o que passava na cabeça dele, mas ele foi com Jesus. Chegando na casa, já estava o velório montado. Qualquer pobrezinho em Israel contrataria 2 flautistas e uma carpideira. A carpideira é a mulher que chora, né? São profissionais, você fica chorando profissionalmente aí. Já era o principal da sinagoga, talvez um homem, talvez já tinha uma orquestra de flautistas e um coro de carpideiras, né? Tinha um monte de gente lá. E Jesus veio aqui, Jesus já tinha separado, deixou os discípulos segurando a multidão, fiquem aqui, pegou só 3, Pedro, Tiago e João, foi com eles à casa de Jairo. Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram lá, esse velório em andamento. Ele falou: para, que bagunça, não, a menina não morreu, está dormindo. E aí o texto esquisito diz que viram dele, mas você entende porque eles viram, sabe? Pessoas desconectadas, eram profissionais que estavam ali fazendo serviço. Jesus expulsou todo mundo para fora. E entrou na sala, chamou o pai, a mãe, os 3 discípulos com ele, entrou na sala e pegou na mão da menina. Aí o Marcos resolveu guardar as próprias palavras de Jesus falando. Talitacum, talvez. Que em aramaico quer dizer menina, cordeirinha, levanta. E a menina levantou, começou a andar. Todo mundo lá, vê como está para ela. E não contem nada para ninguém. Essa é a história. A parte mais difícil é não contar nada para ninguém. Nós estamos falando até hoje disso. Né? Mas o ponto é que, nesse encontro da casa do luto, nós vemos Jesus de um jeito que nos ajuda a ter sabedoria. Porque nós não podemos entrar no time dos desesperados. Você viu o time dos desesperados? Acabou. Não tem mais nada, chega, cansou, dispensa o mestre. Os deprimidos, os que desistiram, eles realmente falam: olha, vamos ser realistas. Não tem mais chance. A realidade é isso aqui que estamos vendo. A realidade acabou. E esse grupo realista, ele evidentemente tem muita força, porque ele parece o senso comum, mas Jesus não aceitou os desesperados para controlar a situação. Não. Já não entra no time dos desesperados. Confie, creia. E já ele foi, mas tinha um outro time. Lá naquela festa tinha o time dos, eu vou chamar de os sírios. Estavam lá tocando flauta, batendo assim, batem no grito e choram. É o grito das carpideiras do Oriente Médio. E aí quando ele falou: não está morta, está dormindo. Rindo dele, acho que esse cara não está com nada, né? Esse cara está. E porque são, diante da morte, um caminho possível
é a fuga para o não senso. Isso não é comigo. Você já viu que esse livro agora tem um grupinho contando as piadas mais indecentes? Ah, que falta de educação. Não, é puro medo. Eles precisam contar as piadas para não olhar para o cadáver e lembrar, um dia sou eu. Ou pensar, pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser meu filho. Não é uma malvadeza humana, é fuga. As pessoas estão com medo. E quando a coisa, já viu quando um dia está ruim, você compra a piadinha para quebrar o gelo? Eles estão quebrando alguma coisa. Mas Jesus diz, não, fora. O verbo para expulsar é o mesmo verbo usado para expulsar demônios. Eles expulsam todos os demônios dos círculos fora daqui. E aí Jesus entra com o time dos convidados. Esse é o time com o qual nós precisamos entrar na sala de luto com Jesus, na casa de luto, sendo convidado. Ele convidou 3, Pedro, Tiago e João. Convidou mais 2, os pais da menina. Pedro, Tiago e João vão ser quase que o núcleo do grupo apostólico dos 12, e eles fariam com que a memória desse ato se perpetuasse. O pai e a mãe da menina, por razões óbvias, precisavam estar lá nesse momento. E Jesus. Entram 6, saem 7. Né? É a criação. É uma modificação da imperfeição da morte para a plenitude daquilo que Deus quis nos dar. Vida eterna, o salário. E com base nisso, então, entram essas pessoas que aceitaram primeiro o convite da fé. Tenha fé. Como é que eles entraram lá? O Jairo foi o primeiro a ser convidado. Não tenha medo, confie. Agora, diante da morte, quem não tem medo? Diante da morte de alguém próximo, quem não se atemoriza pelo próprio que morreu? Mas o convite de Jesus é um convite para superar aquilo que na nossa experiência é insuperável. Só com fé. Quando eu estive nesses velórios, o velório de minha mãe, o velório de um desses irmãos de boa, que disse agora eu não vim, ou dessa irmã que foi lá na América do Norte, claro, eu não fui. Nesses velórios, qual era o convite? Não é para ficar naquele momento. É para confiar em Deus que Ele faz, Ele tem condições de superar o insuperável, de realizar o irrealizável, de enxugar dos olhos toda a lágrima. E aí então, Jesus mostra que o caminho para entrar na casa do mundo é o caminho da fé. Me regozijo que vocês estão aqui. Eu acho que todos vocês manifestam esse voto de fé. É o caminho para entrar com Jesus até na sala, na casa do mundo. Fé nos leva a ter condições de adentrar naquele recinto com vigor, sem temor, sem medo, sem entrar como os desesperados, nem como os simples. Não, enfrentando um momento diferente. Mas também Jesus usa uma frase dizendo: a menina não morreu, ela dorme. Aí nós temos um dilema ético. Jesus não sabia que ela morreu? Claro que sabia. Então Jesus mentiu? Jesus não mente. Então o que acontece? Para Jesus, a morte dos nossos queridos, da nossa morte, é como um sonho. Um dia ele vai chegar lá e dizer: acorda, fulano, eu cheguei. E você levanta. Você pode estar sepultado há tanto tempo, a sua mãe, seu pai, seu avô, seu filho. Ele chega lá e diz: para mim a morte é como um sonho. Eu acordo a pessoa na hora que eu quiser. Isso não é sobre teologia da morte, como é que estão os mortos, eles estão dormindo ou não. Não faz parte dessa questão. Jesus estava querendo dizer que aquilo que todo mundo considerava um momento definitivo, para ele é tão simples. É como acordar um dormidor. Tem que chacoalhar um pouco mais às vezes, né? Mas não é acorda.
paixão, vamos dizer o quê? Até a próxima. Daqui a pouco, tanto ela como nós, como nos devemos. E por isso é que ele faz esse convite no fim da história. Só o evangelista Marcos conta esse detalhe. A menina acordou do sono da morte, começou a andar na sala, 12 anos, ela é casada há 2 anos, está 14 anos a menina casa. Fica pensando nisso, não tem tempo, é muito cedo. Ela, dali 2 anos, ia casar. Essa menina começou a andar. Jesus disse o quê? Dê comida para a criatura. Detalhe pequeno, Mateus não conta isso, Lucas não conta isso, Marcos conta. Por quê? A Marcos tinha tempo para escrever. Não. Jesus estava dizendo, agora está vivo, vamos cuidar dos vivos. É a vida. Vamos celebrar a vida. Quando a gente vai no seu tratamento, a frase geralmente que se deve dizer ao final do serviço é o quê? Agora vamos cuidar dos vivos. Né? Os filhos estão chorando, estão sofrendo, precisam de ajuda. Enfim, Jesus, nessa pequena frase de dizer para alimentar a menina, estava dando autorização para a coisa mais simples que nós fazemos: respirar, nos alimentar, cuidar da saúde, cuidar da vida. Jesus, a vida de Jesus, não é uma vida que se preocupa só com o celeste e por vir. Ele está preocupado com o atual, dia a dia, dizendo: cuide do seu viver agora. Ou seja, entramos na casa de Jesus, na casa do luto com Jesus, e Ele nos convida a ter fé, confiando que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou até imaginamos. Tenhamos esperança, a esperança da ressurreição. Nós estamos no domingo e não na sexta-feira, que a nossa ênfase está na ressurreição e não na morte. A morte foi importante, mas a ressurreição é que nos diz para onde nós vamos. E não só fé, esperança, amor. Jesus nos convida a viver em amor, cuidando dos vivos, cuidando das pessoas. Ele sai entram 6, saem 7. A perfeição divina é a perfeição de cuidar das pessoas. Não há motivo para a vida que não seja o amor. Os dias da morte são dias que devem ser bem vividos, para que os dias da vida façam sentido. O dia da morte vai ser vivido de todos nós, de outros como nós. Vale a pena viver esse dia, porque com esse dia nós temos certeza da consumação dos atos de fé de Deus, da esperança por vir que nos aguarda e da atual necessidade de viver o amor, que é o grande mandamento, a grande imperativo de Jesus. Vamos à casa do mundo com Jesus, com fé, esperança e amor. Pedro esteve naquela sala. Talvez uns 5 anos mais tarde, ou 3 anos mais tarde, ele foi convocado para ir a Jope. Tinha morrido uma irmã. O nome dela era Dorcas. Dorcas significa gazela. Mas em aramaico o nome dela é Tabita. Dorcas está morta numa sala e Pedro vai se lembrando. Ele põe todo mundo para fora, chega para Dorcas, fala o nome dela em aramaico. Talvez ele falasse assim. Se ele falasse aramaico, Tabita como? Dorcas, levanta. Mas em aramaico ele quase, Jesus falou Talita como? E ele falou Tabita como? E a Dorcas se levanta. Ele apresenta a vida para a igreja. E Pedro lembra, com Jesus, a gente entra na casa do culto e sai cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor. É isso que nós vamos fazer. Que a nossa vida seja andar com Jesus. E se um dia andarmos no vale da sombra da morte com Ele na casa do culto, que a fé, esse pessoal, esteja em nossa memória, como espelho na memória de Deus. E aí essa expressão vai
vai botar ao nosso redor como marcos da presença de Jesus entre nós, com fé, esperança e amor. Deus abençoe.